Sejam todos bem-vindos à sexta edição do Entradas Extras. Voltamos agora com o fim do World Baseball Classic. O Japão, Fernandão, campeão como previu Felipe, foi um jogo lindo, foi uma coisa maravilhosa de se ver. Nós vimos ali o técnico do México falando, né? O Japão avançou, mas quem venceu foi o beisebol. A gente fala mais ao decorrer do programa, mas seja muito bem-vindo, é sempre um prazer gravar com você, e essa semana não seria diferente. Natanzinho, prazer é sempre meu estar com você, com o Joey, com o nosso querido mestre Felipe e com todo mundo que vê e ouve a gente aqui no Entradas Extras. De fato, né, WBC foi um espetáculo, todo ele, mas especialmente as semifinais e a final foi algo de uma peça de teatro, como se aquilo tivesse sido escrito para funcionar exatamente daquela maneira. A gente vai falar bastante ainda no decorrer desse episódio, mas já dá muita saudade o WBC. A gente quer que 2026 chegue muito rápido. E Felipe, o único que acertou o vencedor do WBC. Seja bem-vindo também, meu querido. Pode jogar na cara da gente aí. Não, que isso. Vou usar esse espaço para convidar você, torcedor de um time da Major League Baseball, que pensava, né? Nossa, beisebol japonês, nível 4A, né? Quase uma liga menor dos Estados Unidos. Aproveite a oportunidade para descer um pouco, né? Enfim, a crítica ao beisebol japonês. Aproveita, porque não existe neste momento, agora dá para falar oficialmente, né? Não existe nenhum país melhor que o Japão no beisebol neste momento. Melhor sistema de formação de atletas, enfim, ganharam tudo que tinha para ganhar. A gente vai falar bastante disso. E que pena, né? A gente anteontem viu aí duelo entre Shohei Ohtani e Mike Trout, coisa única aí, né? Pelo menos por muitos anos, talvez, quem sabe, né, num próximo World Baseball Classic, mas agora a gente volta a assistir a mediocridade, né, de um Spring Training. Tomara que a Major League Baseball comece logo com jogos decentes, porque tá difícil. É isso aí, falando em mediocridade, João, seja bem-vindo também. Eu tô com a bandeira aqui do Reds em sua homenagem. É uma coisa muito maravilhosa, times que foram grandes aí na década de 70 e hoje são pequenininhos, medíocres. Seja bem-vindo, João. É sempre um prazer gravar com você. Obrigado, Natan. Sempre muito bom o carinho do internauta, né? Mais uma semana a gente aqui voltando para falar um pouco de como o Japão botou o mundo inteiro no bolso quando tiveram que usar 2% da força deles. Ganharam do México, tô brincando, foi um jogaço. E eu errei o palpite também, mas se eu soubesse acertar time, eu não torcia por Reds, né? Já começamos por aí. Agora a gente vai começar um pouco a falar de assunto mais chato, né? Vai começar os 162 jogos de cada time da Major League Baseball, e a gente vai ter que voltar a assistir, né, Colorado Rocks, Pittsburgh Pirates, na quinta-feira, 4 da tarde, com 2 arremessadores de 5 de ERA, fazendo uma partida muito boa, porque o jogador só consegue tomar strikeout e bater bola foul. É isso aí, a gente volta já na parte alta. Opa, mentira, tem que passar as redes sociais. Olha só, tá lembrando, hein? Pra você aí que tá vendo pelo Spotify, tá ouvindo, tá só escutando, @entradas_extras lá no Twitter, tem o Gate Zone no Instagram e no Facebook, e tem o site também, www.tailgatezone.com.br. Pra você que tá vendo por vídeo, é só pausar o vídeo aí, dar uma copiada e lá ver nas redes sociais o nosso trampo. Voltamos já, agora sim, na próxima entrada. Hey, take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Fernandão, vamos começar aqui falando da final do World Baseball Classic. No meio aqui a gente vai falando um pouco mais do que aconteceu antes, né? Que a gente não conseguiu falar do jogo do México com os Estados Unidos, o Japão no caso, os Estados Unidos e Cuba. Mas vamos começar falando da final, vamos começar falando do que foi provavelmente o jogo mais assistido da história do esporte. Eu não vi números totais ainda, procurei, não achei. Se alguém tiver, manda aí. Mas eu vi que no Japão, 96 ponto alguma coisa dos televisores estavam ligados no jogo. O jogo contra a Itália já havia sido muito assistido, o jogo contra o México também. E se contar o resto do mundo, a gente vê que o World Baseball Classic passa longe de ser um jogo que ninguém liga, como os americanozinhos médios estavam falando, né? Patrãozinho,
Natanzinho, de fato, o WBC foi uma explosão de audiência, né? Não só no Japão, quando você fala aí que mais de 95% dos televisores estavam ligados na partida final contra os Estados Unidos, mas uma amiga nossa, Paula, compartilhou uns posts feitos logo após o título do Kansas City Chiefs, do Warriors na NBA, o Kansas City Chiefs na NFL, os Astros na MLB, e também a postagem sobre o título do Japão no WBC. E essa postagem do título do Japão no WBC simplesmente mesmeriza todas as outras. É superior em tudo, em comentários, em retweets, em engajamento, em likes. Então, sem dúvida nenhuma, o WBC foi um sucesso. E se a gente, né, tem ouvido muito nos últimos anos uma preocupação da MLB, especialmente com a audiência, com o crescimento, ou, na verdade, com a queda do beisebol na preferência dos fãs americanos de esporte, se a MLB tem caído, talvez a saída para o Rob Manfred seja investir de fato na globalização do esporte. E o WBC mostrou que isso não só é possível, como é o caminho para que o beisebol volte a crescer, porque o que a gente viu em todo o torneio foi espetacular e a final foi algo de outro mundo. O duelo entre Trout e Ohtani, o último duelo do jogo, quis, né, que o último duelo do jogo de fato fosse o duelo entre talvez os dois maiores jogadores do esporte, pelo menos na atualidade, e a gente está falando de dois que são os maiores na atualidade e que vão ficar entre os maiores da história do esporte. Foi algo especial. E sabe, Natanzinho e companheiros que estão aqui compartilhando essa mesa comigo, quando aconteceu a queimada dupla, né, do Jeff McNeil com o Betts, para que, de fato, o último duelo fosse Trout e Ohtani, eu disse, ou pelo menos eu pensei, essas coisas estavam escritas, de fato. Isso tinha que ser dessa maneira, porque o último duelo do campeonato tinha que ser entre esses dois caras. Talvez fosse a chance de o Trout empatar o jogo com swing, e aí o home run empataria o jogo em 3-3, mas não. Ali era para a gente ver a soberania e a dominância de um cara que, a partir de agora, a gente começa a falar de beisebol antes e depois de Shohei Ohtani. E, Joãozinho, eu fico me perguntando como seria legal ter um time com Mike Trout e Ohtani na MLB, né, cara? Esse time provavelmente passaria por cima de todo mundo, ia ser uma potência do esporte. Mas parando para falar aqui do World Baseball Classic, coisas que impressionam a gente, né, se a gente entrar de fato no jogo em si, foi apenas a 25ª vez em mais de 6 mil aparições que o Mike Trout levou strike, swingou no vazio 3 vezes em um duelo. O Ohtani conseguiu fazer isso no último duelo do campeonato, né? Que a gente pensa que, pô, cada time tinha o quê? 20 jogadores? E no final tinha que dar os dois ali, Mike Trout e Ohtani, as duas principais atrações do campeonato, de companheiros de time. Algo sensacional, acabar da forma que acabou. Claro, a gente teve vários outros elementos, o Murakami bateu o home run logo após o primeiro at-bat, depois de bater o walk-off no jogo anterior. Então a gente tem vários outros elementos, mas a principal narrativa é Shohei Ohtani e Mike Trout ali no final, que foi uma coisa maravilhosa, parece, como falou o Fernandão, um roteiro de filme. E foi, né, cara? Se alguém tivesse feito um script onde isso acontecesse, todo mundo ia dizer, forçado, hein? Não, isso não ia acontecer na vida real. Aconteceu. Eu vou poder falar pros meus filhos aqui uns 15, 20 anos que eu vi isso acontecer no último out de uma Copa do Mundo. Mais ou menos, se a gente fosse botar em termos de futebol, é muito difícil, né? Não tem muito como comparar. Seria mais ou menos se o Cristiano Ronaldo tivesse no gol e o Messi batendo pênalti, para ver quão absurdo isso seria. E foi o que realmente aconteceu. E o Ohtani a gente via, o tweet, acho que foi do Codify Baseball, que ele falou do rosto do Mike Trout e do Shohei Ohtani, logo que começou o at-bat. O Trout estava meio assim assustado com a situação,
E o Ohtani, modo assassino, matador, olhando fixamente para ele, concentrado, que se acontecesse qualquer coisa ao redor, ele não ia ver. Então a gente vê o quanto o maior jogador, os dois maiores jogadores desse esporte, nesse exato momento, se importavam com esse torneio. O quanto eles estavam mostrando que eles queriam estar ali. O Trout disse que foi os melhores 10 dias, os 10 dias mais divertidos que ele teve até agora no beisebol. Claro, né? Jogando no Angels é fácil falar isso. Mas a gente vê o quanto eles estavam focados nisso e como foi grande o feito do Ohtani de conseguir 3 swings no vazio de um cara que é 3 vezes MVP unânime, que já claramente eu acho que é um dos poucos jogadores em atividades que são Hall da Fama garantido e é um do maior nome expoente que os Estados Unidos têm em algum tempo. E o Ohtani foi lá e fez com quase uma facilidade, arremessou 4 bolas a mais de 100 milhas por hora, vindo de descanso curto, fazendo o trabalho de bullpen para fechar o jogo e conseguiu fazer uma coisa que vai ficar para sempre na história. Esse é aquele tipo de lance que a gente vai ver várias e várias e várias vezes. Já se acostumem porque na MLB TV com certeza vai passar várias e várias vezes esse at-bat. E fica pra história. É um lance que a gente não tem noção ainda do que a gente acabou de testemunhar. A gente só vai entender a grandeza desse momento com o passar dos anos. E Felipe, depois a gente para pra pensar o quão grandioso foi o confronto do Ohtani, cara. Ele arremessou 2 bolas no meio da zona. Contra o Mike Trout, ele mandou 2. As 2 foram a mais de 100 milhas. Mas foram 2 bolas no meio da zona. Contra o melhor rebatedor do beisebol, provavelmente. Então, fora isso, a gente teve várias outras questões, né? Os arremessadores do Japão que eu botei em dúvida aqui, eu mesmo botei em dúvida várias vezes, se os caras iam aguentar o tranco contra os caras da MLB. Aguentaram, e aguentaram muito bem, diga-se de passagem. Os caras jogaram pra caramba. O Roki Sasaki mesmo, eu tava vendo uma estatística que eu acho que quase todas as primeiras bolas rápidas deles no jogo estavam indo acima de 100 milhas, e todos os outros caras também jogaram muito bem. Eu acho que quem chegou mais perto ali de entregar foi o Darvish, né? Ele pediu muito para tomar aquele home run contra o Schwarber, mandou uma porrada de bola no meio, mas em geral o time do Japão jogou muito bem, o time conseguiu defender bem o diamante, conseguiu impulsionar suas corridas e, mais importante, conseguiu arremessar contra o Dream Team dos Estados Unidos. E o final, a gente já falou várias vezes, foi maravilhoso. Isso é uma contestação, né? Há muitas críticas que por muito tempo teve ao beisebol japonês, né? Quando falava que a grande dificuldade de um atleta quando vem do Japão para a Major League Baseball, seja rebatedor ou arremessador, é acostumar com o tempo da bola, né? E, cara, o Japão deixou todo mundo no chinelo, né? Teve uma listagem aí de mais arremessos acima das 100 milhas por hora arremessados durante todo o torneio. Os Estados Unidos não entrou na lista, o Japão lidera com 58, acho que isso foi até antes do jogo. O Ohtani, como você falou, no último duelo, teve 2 a 99,8, uma a 100 e uma a 101,6, né? O arremesso mais rápido do Ohtani é 102, se eu não me engano. Então, o Ohtani estava, como o João falou, no veneno mesmo para deixar a marca dele. O técnico falou que, pouquinho antes do jogo, até comentando sobre o Darvish, né? O técnico Kuriyama deu uma entrevista longa hoje e comentou que, de fato, o Darvish não estava no melhor momento de preparação para o torneio, mas ele teve um papel extremamente essencial, tanto sendo mentor dos novos talentos do Japão, né, dos novos arremessadores, novos tanto de aparição como de idade mesmo, né, o Sasaki com 21 anos, mas também criando um plano de jogo para duelo contra um time completo da Major League Baseball, que de fato fez a diferença, né? A gente viu que o único, como você falou, o único jogador que talvez tenha corrido um risco de entregar o jogo foi de fato o Darvish, que é o arremessador mais conhecido dos rebatedores americanos. Se não fosse o duelo, inclusive, contra o Schwarber, que acho que aí cabe um certo erro, vamos dizer, né, uma crítica ao trabalho do técnico, ter colocado o Darvish para enfrentar 3 caras da Liga, né, da Liga Nacional, que conhecem o Darvish. De todos os arremessadores do plantel do Japão, o Darvish era o mais explorado. Estava escrito que o Schwarber ia guardar aquele home run, foram várias foul balls, acho que 7 ou 8 foul balls, muita bola no meio da zona, então o Darvish estava claramente desconfortável com a situação. Ainda assim, o Japão conseguiu segurar a vantagem, segurou muito bem a pressão. O Hiromi Ito, acho que, se não me engano,
foi um cara que entrou com arremessos a 80 milhas por hora, 88, e o cara conseguiu segurar a entrada sem ceder mais nada. Então, é um jogo épico mesmo, não tinha como ser diferente. Acho que qualquer final seria muito celebrada, mas a final entre Japão e Estados Unidos realmente colocava de frente as duas maiores seleções atualmente, os melhores jogadores. A gente vai sempre falar de quais seriam as reais chances dos Estados Unidos se tivesse levado os melhores arremessadores do país, mas ainda assim, num duelo de ataque contra arremessadores que foi, o Japão mostra como o bom arremesso é essencial no beisebol, é o que ganha jogos. Você ter um bullpen sólido e que consiga enfrentar bem qualquer tipo de rebatedor é o que faz um time ganhar títulos, né? Então, como o John falou, quem assistiu esse jogo vai poder contar lá na frente e falar, olha, eu estava lá, eu até falei para minha esposa, ela estava vendo aqui, o computador aqui de trás, trabalhando, eu falei, cara, só assiste esse duelo aqui, você vai poder falar para o resto da vida que você viu o maior duelo do beisebol até o momento. E, cara, foi épico mesmo, é difícil até acho que muita gente digerindo ainda, né, o que foi esse duelo final, e algo para a história, algo épico aí para a gente comentar e reassistir sempre que possível. E Fernandão, é engraçado que sempre vai ter desculpas americanas, né? Nossa, não levamos os nossos arremessadores. Mas o jogo foi 3-2, eles não perderam no montinho. Inclusive, acho que o Japão ganhou mais no montinho do que eles perderam em si, né? Porque, pô, 3 corridas, mesmo com Scherzer, Verlander, Kershaw, o que seja, é um número perfeitamente aceitável de ceder. 3 corridas não é muito. Então, eles ganharam por não produzir ofensivamente. Acho que isso nem pode ser levado como desculpa, claro, vão usar, inegavelmente vão usar, porque é uma muleta que dá para se apoiar. Mas a gente para pensar também toda a trajetória dos Estados Unidos, desse World Baseball Classic, a gente tinha o Wainwright, as bolas do Wainwright não estavam indo nem a 90 milhas por hora. A gente teve, de fato, alguns jogadores de bullpen, alguns relievers, que jogaram muito bem, como o Devin Williams, como o Ryan Presley. Mas tirando isso, os Estados Unidos foi muito pelo ataque em algumas atuações individuais do Trey Turner, inclusive aquele home run, o Grand Slam, né? Contra a Venezuela, que botou o time na frente. O Trey Turner que jogou pra caramba, seria o MVP, eu acho, se não fosse o Japão campeão. Mas, fora isso, os Estados Unidos faltou certo brilhantismo. Eu acho que parece que eles ganharam, assim, empurrando com a barriga vários jogos. É claro, contra a Venezuela foi um jogaço. Mas eu sinto que faltou muito de grandes jogadores aparecerem. Pô, o Mookie Betts conseguiu melhorar a quantidade de rebatidas no final, mas passou longe de ser o Mookie Betts que a gente conhece, o Goldschmidt, o Arenado. Parece que no final das contas foi Mike Trout e Trey Turner tentando jogar ali de fato e os outros curtindo um final de Spring Training. Ô, Natanzinho, sabe o que corrobora o que você está falando? Primeiro, o que o Felipe falou aqui durante todos os nossos episódios em que a gente cobriu o WBC, né? O quão superior era o corpo de arremessadores do Japão em relação aos outros. E ainda que a gente possa considerar, de fato, os Estados Unidos não terem levado os seus melhores arremessadores, e isso, em certa medida, pode sim pesar, mas quando a gente pensa em 2 jogos especiais, especialmente dos Estados Unidos, contra o México e contra a Venezuela, eles não estavam enfrentando um corpo de arremessadores fantástico. Para o México eles perderam, para a Venezuela foi o Deus nos acuda que a gente viu naquela partida. Então, sim, em certa medida, para o duelo contra o Japão, ter os seus melhores arremessadores fosse algo muito importante. Contra México e contra a Venezuela, que não tinham esse corpo de arremessadores que tem o Japão, faltou ataque. Ou pelo menos contra o México faltou ataque, e faltou contra a Venezuela o brilhantismo que você disse que em nenhum momento os Estados Unidos acabou conseguindo apresentar durante todo o WBC. Então, claro, pesa sim, mas faltou muita coisa para os Estados Unidos serem superiores aos times que eles enfrentaram durante todo o WBC. E se eles querem usar isso de desculpa, 2026 está logo aí. Tragam os melhores à época. Talvez já não seja mais o Jacob deGrom, não será muito menos o Verlander, Clayton Kershaw também não, mas os que forem os melhores em 2026, que estejam. Aí a gente vai saber se de fato era só a falta dos melhores arremessadores ou se o Japão é mesmo superior a todas as escolas de beisebol que a gente conhece no mundo.
E falando em escolas de beisebol, João, nós tivemos gratas surpresas na semifinal. O Japão pariu uma bigorna para passar, os Estados Unidos também. Ambos quase perdem os seus jogos, ambos perderam a grande parte do jogo, né? Conseguiram os Estados Unidos virar com home run do Trey Turner e o Japão conseguiu virar com a dupla do Murakami. E a gente vê que o nível está cada vez mais alto no World Baseball Classic. O México foi uma das grandes histórias da competição. A Venezuela também, ninguém esperava que a Venezuela passasse de fase invicta contra a Dominicana e contra Porto Rico. E não só Japão, como reforço o que eu falei, não só Japão, não só Estados Unidos. A gente viu várias seleções que tinham condições de ganhar. O México não passou por pouco. Se não fosse botar jogador do Cardinals para fechar um jogo, talvez tivessem ganho. Se não fosse a Venezuela com aquele at-bat maravilhoso do Trey Turner batendo home run, e um erro do técnico também, que conseguiu deixar o jogador, acho que foi o Quijada, deixou por muito tempo. Ele estava sem controle nenhum, esperou ele lotar as bases para trocar. Então, por detalhe, a final não foi entre México e Venezuela. E não seria nenhuma injustiça caso isso acontecesse, porque ambas as seleções jogaram muito durante a competição inteira. Pois é, e sobre esse jogo do Japão contra o México, o abridor do México também foi muito bem, né? Patrick Sandoval. Imagina se ele tivesse nesse mesmo time com o Trout e Ohtani, né? Que time maravilhoso que ia ser. Que fez 4 entradas e conseguiu 6 strikeouts. Terminou a competição com um ERA de 1,23. E a gente vê justamente o crescimento do beisebol latino. A Venezuela, todo mundo sabe que é uma grande escola de rebatedores. Tem um time que era forte, é aquele time copeiro de Libertadores, que tu sabe que em técnica tá um pouco abaixo das outras, mas tu sabe que se tu não quer pegar pela frente, é um time que a gente está acostumado a ver na Libertadores. E o México fazendo a grande temporada de Cinderela. Ninguém esperava que o time fosse assim tão longe. Não tem tem um lineup que é bom, mas não botava muito medo em ninguém. Era um lineup um pouco abaixo daqueles que a gente viu nesse World Baseball Classic. Vamos ser sinceros, ninguém esperava que o México fosse tão longe. E a gente viu o Arozarena modo playoff jogando, né? Arozarena, quando chega em competição de mata-mata, ele se transforma no melhor jogador da história. Isso é impressionante, o quanto ele gosta do jogo grande. É o cara que atrai a responsabilidade, chama a responsabilidade e faz acontecer as coisas. Foi isso com o Tampa Bay Rays em 2020, foi isso com o Tampa Bay Rays em 2021 e foi isso agora com o México. Curiosamente, nos 3 casos, não ganhou. Ô Felipe, você tinha comentado, acho que foi no podcast passado, não sei qual foi o podcast, talvez seja o que tenha começado aqui a falar de WBC em si. Você falou que o futuro do beisebol era internacional, né? E agora a gente tem a ratificação disso, porque é o jogo mais assistido da história do esporte, não é uma World Series, é uma final de Copa do Mundo, que é o jogo que ninguém liga, segundo o nosso querido americano. Mas a gente já pode falar que esse é o maior jogo da história do beisebol internacional. Acho que indiscutivelmente foi esse jogo entre Japão e Estados Unidos. E o que o Bira falou, gravando com a gente aqui, ele reforçou esses dias novamente, que os Estados Unidos ter chegado à final e ter perdido, talvez tenha sido uma das melhores coisas que a gente pode ter tido nessa competição. Ainda mais com o Mike Trout já saindo do jogo e falando, cara, eu vou jogar o próximo, eu vou ganhar o próximo. Que isso talvez a gente pode até comentar que a seleção dos Estados Unidos tenha ido tão boa assim por causa do Mike Trout ter se comprometido a jogar, porque o Mike Trout estava lá, chamou a galera, era o capitão do time, e talvez ele faça isso mais infusivamente no próximo World Baseball Classic, e quem ganha é a gente, como falou lá o técnico do México, né? Passou o Japão, mas quem ganha é o beisebol. Acho que o Japão sendo campeão aqui novamente, quem ganha novamente é o beisebol, porque os americanos podem vir mais mordidos para o próximo ano e transformar ainda mais em um espetáculo maior e mais disputado, o World Baseball Classic. E esse já foi muito. Tomara, né? Tomara que a gente tenha uma mudança de cultura mesmo em relação à liga, principalmente, porque é aquela coisa, né? O World Baseball Classic vem para substituir o espaço que o beisebol tinha nas Olimpíadas, por não ser constante, né? A gente não vai ter beisebol em Paris, então já fica mais um ciclo inteiro aí de 4 anos sem o esporte. Tem chance de não... Sempre tem chance, na verdade, de sair, né, do programa olímpico, o que para uma modalidade extremamente popular e como principal esporte de uma série de países grandes, é difícil você simplesmente não ter essa representação em Jogos Olímpicos.
mas aí a própria liga não consegue entrar em acordo com os donos, né, para liberar os jogadores. Hoje saiu um boato, né, na internet, eu não consegui achar se é verdade ou não, e também agora não faz grande diferença, mas o Kevin Gausman disse que ele nunca recebeu um convite para jogar no World Baseball Classic, né? Então a gente sabe que historicamente existe uma força dos próprios donos, dos executivos dos times, para eles não serem liberados, né? Isso desde o primeiro World Baseball Classic, né? A famosa história do Yankees pedir perdão aos torcedores porque jogadores do Yankees estavam no World Baseball Classic, não no Spring Training, né? É uma besteira, mas que tomara mesmo que essa mordida que fica, né, principalmente da seleção americana, mova o esporte no país, a cultura do esporte no país a enxergar com mais seriedade o torneio. É muito importante, essencial para outros países. Não é possível que nos Estados Unidos não seja. Se todo o resto do mundo bate recorde de audiência, coisa de 60 e poucos % em Porto Rico nos últimos jogos, das TVs do país assistindo o torneio. O Japão teve gente falando que passou dos 80%, 90% no jogo da final, sendo que era de manhã de um dia útil, sabe? Uma série de vídeos aí mostrando escolas paradas, empresas paradas no aeroporto, no saguão do aeroporto, as pessoas vendo o jogo. Não é possível que nos Estados Unidos isso seja levado com a barriga, né? Não é educado com um torneio que seja tratado dessa forma. E o lance de o beisebol ser internacional, quando a gente olha aí para 2009, que foi o primeiro World Baseball Classic, o avanço que a gente teve do desenvolvimento do beisebol em nível mundial, né? Se você exclui Estados Unidos, Japão e as principais ligas latinas, olha o tanto de liga que surgiu na Europa, olha o tanto de outras ligas que ganharam força, ganharam corpo, né? A gente comentou aí do caso de Israel. Israel é um país muito criticado porque a seleção é composta por jogadores que não são israelenses, mas a premissa do World Baseball Classic é, de fato, desenvolver o esporte em nível nacional. Israel tem uma liga hoje, por forte ou fraca, é muito diferente do que tinha antes. A República Tcheca, a gente falou várias vezes, já começou, aliás, né, a liga local, com poucos times, mas assim, é uma liga profissional, querendo ou não, num país que a gente viu, né, a seleção é formada por professor, eletricista, é uma oportunidade do esporte de fato se desenvolver, uma premiação muito alta para os países que participam. Então, tomara mesmo que os Estados Unidos passem a enxergar com mais seriedade não só o World Baseball Classic, mas a difusão do esporte em nível mundial. O que eles fazem desde sempre nos esportes latinos, nos países latinos, e querem fazer também na Europa, né? Começando com a Alemanha recebendo a qualificatória do torneio, em jogos em Londres, que isso se expanda para outros lugares do mundo, especialmente aqui no Brasil, né? A gente tem potencial para um dia estar, né, mais uma vez no World Baseball Classic, competindo talvez de igual para igual, como foi com a República Tcheca por alguns jogos, a Austrália contra a Coreia do Sul. A gente tem chance de ter um elenco bom para competir, mas precisa que o esporte, o principal país do esporte, que é os Estados Unidos, enxergue a necessidade de expandir, de popularizar a liga. Tá no caminho, né? Tá tentando tornar o jogo mais atraente para quem assiste, mas precisa sair um pouco do cercadinho, né? Precisa expandir, precisa ter um olhar internacional de respeitar que o esporte não se resume à Major League Baseball. Isso é muito importante, inclusive, de novo, nessa dicotomia, né, de Estados Unidos e Japão, olhar para as outras ligas de potencial como ligas de igual para igual. Ela não precisa ser melhor que a Major League Baseball, ela pode ser tão grande e tão importante quanto a Major League Baseball é. E que assim seja para outros países também, para que no futuro a gente veja mais gente tentando brigar por esse título. Fernandão, a gente viu aquele vídeo lamentável, né, do cara do Barstool falando que, nossa, ninguém liga que Japão e Estados Unidos, Japão e China lotaram estádios, botaram todo mundo pra ver. Eles não têm beisebol profissional. Beisebol profissional é aqui nos Estados Unidos e outros absurdos, mas entrando em outro mérito aqui, você pode até comentar se você quiser. Eu queria falar de uma das grandes histórias desse WBC, que eu até separei aqui certinho no meu caderno. Cuba, a gente não esperava nada, você falou que seria decepção, todo mundo aqui concordou e parecia que seria, mas apesar de não ter enfrentado nenhuma grande seleção e quando enfrentou, passaram por cima deles,
Cuba fez um grande WBC, a volta por cima que eles tiveram que dar para chegar onde chegaram, uma equipe sem investimento chegar onde chegou, da forma que tudo aconteceu, o saldo continua sendo extremamente positivo para Cuba. Por mais que a gente sempre vá bater na tecla, cara, não tem investimento, a gente teve o catcher dos caras agora desertando o país quando acabou, toda uma situação política que é lamentável, que gera reflexos no jogo, o que faz talvez a situação de Cuba ser ainda maior. Claro, como eu falei, não ganhou nenhuma grande seleção, mas chegou longe, fez uma boa campanha, foi legal de se ver os caras voltando depois de começarem 0-2 e irem até uma quarta de final, né? Então foi maravilhoso. Então, assim, sem dúvida foi muito legal ver Cuba superando as expectativas, né? Ainda que a gente possa analisar um pouco mais criticamente o grupo em que estava Cuba, né? Taiwan, Itália, Holanda, Cuba, era um grupo fraco e o equilíbrio do grupo se mostrou um equilíbrio muito mais por baixo do que porque de fato as seleções tinham alguma condição de fazer uma competição mais dura contra as favoritas. Mas para tudo que a gente falou de Cuba, né, é um país que sofre com o problema do embargo, sofre com o abandono de alguns jogadores, grandes jogadores que não podem jogar por Cuba por conta dessas questões econômicas, dessas questões políticas, e de repente você vê que o time foi capaz de superar essas expectativas, esses pontos negativos, e conseguir chegar numa fase final de WBC, quem sabe já seja uma maneira de, daqui para frente, tentar reimpulsionar o esporte no país. A gente sabe, né? Cuba sempre foi um celeiro, não só do beisebol, mas para vários outros esportes olímpicos, sobretudo. Cuba, durante muito tempo, foi um país que foi expoente no boxe, no judô, na ginástica rítmica, olímpica, no vôlei, no basquete, e de repente isso tudo se foi por conta das questões políticas e econômicas do país. O beisebol também sofreu e sofre muito com isso, mas quem sabe esse reencontro com a possibilidade de ser competitivo possa fazer com que Cuba consiga uma reestruturação, quem sabe continuar se abrindo para outros países que não os Estados Unidos. A gente sabe dos problemas que, né, a relação entre esses dois países tem, mas a gente já vê vários ótimos jogadores cubanos na liga japonesa, a gente pode ver jogadores cubanos também na Coreia e em outros países. Quem sabe isso seja se não uma oportunidade de jogar nas melhores ligas, ter mais jogadores cubanos nas melhores ligas, mas ter mais jogadores cubanos compartilhando o mundo, compartilhando experiências de beisebol, para que a seleção possa voltar a ser uma seleção de fato competitiva. E sobre o que o cara falou, né, eu acho que os números finais do WBC mostram que ele está completamente errado. A gente está falando de uma explosão de audiência no mundo inteiro. A gente viu o estádio do Miami, eu até brinquei, né, nos comentários que eu fiz nas transmissões do Band Esportes. Tinha cadeira no Marlins Park, nunca tinha visto uma bunda sentada nela, e viu dessa vez, né, nunca tinha visto um bumbum sentado naquelas cadeiras, e foi 40 mil pessoas no estádio. A média ótima para os jogos nos Estados Unidos, uma média muito boa de audiência também nos Estados Unidos. Então o cara estava completamente errado. Isso mostra só o estadunidense centrismo dele em relação aos esportes. Isso não é só do beisebol não, viu, Natanzinho e o pessoal que está vendo e ouvindo a gente. De modo geral, os Estados Unidos são bastante autocentrados nos esportes, e eles têm tomado umas rasteiras aí ultimamente. A seleção de basquete já perdeu a Olimpíada, já perdeu o Mundial, mesmo com jogadores da NBA. Poderiam não ser os melhores jogadores da NBA, mas perderam o Mundial, perderam Olimpíadas. O beisebol só conseguiu um título até hoje do WBC. O vôlei briga sempre, mas não é hegemônico. Talvez o único esporte, talvez não, mas o único esporte em que os Estados Unidos nunca, absolutamente nunca, vão perder uma partida sequer, se houvesse uma seleção, um jogo de seleção, seria o futebol americano. Isso aí eles, de fato, são imbatíveis. Mas, para o resto, eles têm que brigar.
E só complementando, né, essa informação que o Fernando deu, falou brincando, mas de fato é verdade, né? O The Athletic soltou uma reportagem grande hoje sobre o que foi esse World Baseball Classic, e a conta que eles fizeram é que em 47 jogos o World Baseball Classic levou mais gente para o estádio, né, em 2 semanas, do que 6 times tiveram de público o ano inteiro, né, uma temporada inteira em 2022. Então, juntando Guardians, juntando não, né, mas Guardians, Royals, Pirates, Tampa Bay Rays, Miami Marlins, dono do estádio, e o Oakland Athletics, que a gente já imaginava, tiveram menos público do que esses jogos. Óbvio que a gente está falando aí de uma boa média do Japão, principalmente, né? Os jogos do Japão em Tóquio sempre foram lotados, mas a gente tem o destaque aí o jogo dos Estados Unidos contra o México no Chase Field, em Arizona, quase, se não lotou praticamente o estádio, que é um estádio muito grande. Então, a importância desse torneio, principalmente para os Estados Unidos, né, para fãs que podem ver aí, tipo duelo como o Ohtani contra o Trout, coisa que a gente nunca viria em situações normais, né? Eu imagino que a gente não vai ver, mas é essa possibilidade da gente ver grandes estrelas rodando cidades que talvez elas não rodariam normalmente em duelos improváveis, né? Então, tomara mesmo que esse torneio tenha vindo para ficar e que só cresça, né? Para a gente nunca mais ter esses comentários tão ignorantes, na verdade, né? De gente que realmente não para pensar na importância, não para pensar no todo, né? O que representa esse torneio para tanta gente, tantos países em que o beisebol de fato é o principal esporte, e um dos, né? O caso da República Dominicana, de Porto Rico, por exemplo, que é um dos principais meios de um jovem, né? Uma criança pobre, sem condições, chegar num nível de social, né? De conquistas sociais por meio do esporte inimagináveis. E João, só pra gente finalizar aqui, a gente viu que os jogadores do Padres estavam tendo que assistir o jogo em um celular no dugout. Os caras marcaram o jogo de Spring Training na hora da final da WBC. Eu vi um pessoal falando no Twitter também que tava americano passando na rua de carro, né, indo pra casa ver o jogo, e tava rolando um jogo de beisebol de criança, cara. Os caras não ligam mesmo, é impressionante como a maioria ali, ou alguns deles ao menos, de fato acham que o mundo é aquilo ali, é a América do Norte, o mundo está ali e o resto é periferia. Eu só queria, como foi bem comentado sobre o Dream Team dos Estados Unidos nas Olimpíadas de basquete, só queria fazer um paralelo que o último país que tratou o seu esporte assim, sem ligar para os outros, dizendo que o esporte é seu, não ganha uma Copa do Mundo desde 1966. Será que é isso que os Estados Unidos quer? É isso que eles estão tendo. É isso aí, cara. Vamos fechar aqui essa parte, ou a parte alta, e voltamos já na parte baixa. Voltando para a normalidade, Fernandão, agora em uma semana teremos Major League Baseball de volta. Agora tá essa parte final do Spring Training aí. Eu te confesso que eu não consigo mais ver Spring Training. Depois que aconteceu no World Baseball Classic, eu entro assim, eu vejo o que rolou do Giants, pego um highlight ou outro e vou embora, porque o World Baseball Classic tirou para mim toda a graça do Spring Training, que eu sempre vi. Eu escuto pelo rádio, quando não tinha, porque é saudade do Giants, coisas afins, mas o World Baseball Classic acabou com essa graça para mim. Em uma semana teremos de volta o beisebol competitivo, 29 times jogando por títulos, e o Cincinnati Reds também ali, que vai jogar para cumprir tabela. Mas será divertido, será bom? Estou empolgado. Estamos bem com o beisebol nesse momento. Ô Natanzinho, você sabe que eu acho que eu vou falar por mim e por você, mas acho que é um sentimento de todos nós que estamos aqui. De fato, o WBC roubou a nossa empolgação com o Spring Training. Eu também sou apaixonado por Spring Training, adoro ver os jogos. Os jogos de durante a semana, em tempos atrás, eu via aqui trabalhando e via no computador aqui enquanto trabalhava. Final de semana, sábado, domingo e até da sexta-feira, via os jogos completos dos Dodgers. E, de fato, depois do WBC, eu simplesmente não consigo olhar para um jogo de Spring Training. Eu dou uma corrida de olho aqui para ver como é que está o Game Day, como é que está o jogo, jogada a jogada, mas parar para ver jogos eu não consigo mais. Mas, pelo menos, a gente, daqui a algum tempinho,
na próxima semana, na próxima sexta-feira, né? Você vai estar ouvindo a gente nessa sexta-feira, dia 24. Na próxima quinta-feira, de verdade, dia 30, tem alguns jogos já de Opening Day, mas o grosso do Opening Day acontece na próxima sexta-feira, dia 31, e começa, de fato, né, a briga pelo novo campeão da World Series, ou quem sabe o repeteco do campeão da World Series de 2022, o Houston Astros. Só para lembrar também, né, Natanzinho, a gente está falando aqui de MLB, começa na próxima semana, mas a gente, internacionalizando o nosso Entradas Extras, internacionalizando o nosso beisebol, a gente tem na Europa 9 ligas começando, uma delas já iniciada, né, a Liga Francesa, France Division 1, já começou no dia 18 de março, e agora, entre 31 de março e 16 de abril, a gente tem o início da temporada na República Tcheca, na Alemanha, na Áustria, na Bélgica, na Itália, na Suíça, na Holanda e na Grã-Bretanha, na Inglaterra. Então, a gente está vendo muito, né, do que o Felipe falou nos comentários dele aqui nesse episódio, que o beisebol acontece no mundo inteiro, e não só na Europa, com essas 9 ligas começando. A gente tem também o início da MLB, como nós reforçamos aqui, mas temos também no mesmo dia 31 o início da NPB, a KBO começando um pouquinho depois, no dia 1º de abril. A gente tem também a Liga de Taiwan começando no dia 1º de abril, a Liga Mexicana começando no dia 20 de abril. Então tem muito beisebol pipocando pelo mundo afora, e uma das nossas missões aqui no Entradas Extras se não fazer uma cobertura potente de todas essas ligas, mas pelo menos posicionar o pessoal que está acompanhando com a gente aqui, como é que as coisas estão acontecendo no mundo do beisebol pelo planeta Terra afora, e naquilo que a gente puder e a gente conseguir, trazer também jogadores brasileiros que estejam atuando nessas ligas para posicionar, para trazer novidades sobre esses caras, e quem sabe, uma missão do nosso querido Felipe, trazer esses caras para conversar com a gente aqui também. Felipe, a gente vê que algumas ligas já têm um bom investimento e vai crescendo a cada ano, como o México, a gente viu isso refletido agora no WBC, e com o acontecimento do WBC, que vão começar essas ligas aí de vários países que estiveram no WBC, existe a premiação no torneio para se investir. A gente sabe que talvez nem tudo seja investido de fato nas ligas, mas é um bom parâmetro agora para a gente conseguir olhar essa régua, que talvez não essa temporada, mas daqui 2, 3 temporadas, o quão evoluído estará o beisebol nos países que jogaram e receberam essa premiação, ou outros países que são emergentes, eles têm interesses no torneio, né? É claro, a volta da MLB é o campeonato, queira ou não, mais importante de beisebol, é o maior, mas tem muito beisebol ao redor do mundo também. O beisebol, como você falou mais de uma vez, é internacional. Essa questão do investimento é grande, né? Porque tem a tabelinha aqui, até quem tiver interesse na Wikipedia tem esses valores relatados. O campeão recebe um valor de $1 milhão, os finalistas 500 mil, semifinalistas também 500 mil, 400 mil para as quartas de finais. Cada vencedor do grupo recebe $300 mil, e cada participante do World Baseball Classic também recebe $300 mil. Então, para equipes como a Itália, por exemplo, que participou e foi um quarto finalista, não sei como exatamente falar, já recebe aí uma bolada de $700 mil, que talvez para o euro não seja tanta diferença assim, mas ainda assim é muito dinheiro para esportes que não necessariamente são profissionais, né? Ou o próprio caso de da China, né? Que foi participante do torneio, e receber $300 mil para desenvolver o esporte na cena local é realmente algo impactante. O México, para mim, é um grande case de sucesso. O México tem 2 ligas hoje, né? A primeira começando agora, e aí na metade para o fim do ano, ou enfim, lá por setembro, começa a Liga de Inverno, que é proporcional à República Dominicana, Porto Rico, que são ligas em que os jogadores da Major League Baseball de fato são liberados para disputar. Então, a ideia é essa mesmo, né? Que o investimento direto ou indireto da Major League Baseball fomente o beisebol em nível mundial, para que um dia mais jogadores, assim como é o fluxo de latinos e japoneses, venham a brilhantar ainda mais a disputa da Major League Baseball, que, como você falou, é a principal liga hoje em atividade.
Não sei se um dia a gente vai ter outra liga batendo de frente com a Major League Baseball em poder aquisitivo e popularidade em nível mundial, mas ter uma outra liga como o Japão, principalmente do ponto de vista de apresentar oportunidade para os atletas, é essencial. Tem muito atleta que quando começa a perder espaço na Major League Baseball, ao invés de aceitar descer para ligas menores, procura oportunidades competitivas em outros lugares do mundo. O Japão é assim, cheio de ex-jogadores da Major League. O México também tem. Para os brasileiros, então, essas ligas são meio que a sobrevivência do cenário do nosso esporte, né? A gente comentou sobre brasileiros na França. Se eu não me engano, então, tem 5 jogadores que estão envolvidos com o beisebol brasileiro disputando a Liga Francesa em 2 divisões, né? Ex-atleta de seleção, atuais atletas de seleção. É assim no México, é assim no Japão, é assim em ligas menores, mais ligas europeias, né? Na Alemanha, República Tcheca, quase todas têm algum brasileiro disputando. Então, é extremamente importante para o desenvolvimento do esporte que seja assim mesmo, né? E, claro, como o Fernando falou, é difícil a gente conseguir acompanhar tudo, até pela dificuldade de streaming, né? Não é toda a liga que tem a transmissão dos jogos. A Liga Francesa tem, inclusive, dá para assistir os jogos, aquela coisa, né? Uma câmera só, sem muitos ângulos diferentes de ver, mas dá para a gente consegue acompanhar o mínimo dos jogos. O Japão vai ter, a Liga Japonesa vai ter alguns jogos sendo transmitidos gratuitamente pelo YouTube em inglês, então é uma boa oportunidade também para quem quer começar a acompanhar. Inclusive, é a liga que mais mandou. O Japão também tem 2 ligas, né? A liga que mais mandou jogadores para a seleção, os times, por exemplo, o Hokkaido Nippon Hand Fighters, de onde saiu o Otani e o Darvish, vai ter jogo transmitido, vai ter jogo do Sasaki sendo transmitido. Para quem quer começar a acompanhar e principalmente explorar jogadores que talvez um dia venham jogar na sua equipe, né, na sua franquia da Major League Baseball, é um bom momento. O Spring Training em si não, felizmente está acabando, né? Tem mais 7 dias aí de jogos que de fato valem só para preparação, mas é legal, principalmente nesse momento, para a gente ver os últimos cortes para os times de fato disputarem, né? Alguns times já estão com rotações definidas, alguns times ainda têm alguns detalhes para aprumar, né? Tem até eu sempre gosto de citar, na Netflix, acho que ainda tem o documentário de quando o Chien-Ming Wang, que era arremessador do Yankees, procurou uma segunda chance, e aí a série relata a disputa do Spring Training pelo Kansas City Royals, em que ele acabou conquistando uma das últimas vagas para o elenco principal, né? Então, é um momento dramático para os atletas que não são os principais, mas ainda buscam uma chance, porque de fato é a diferença do cara receber um bom salário ou não receber talvez um salário no ano de 2023. João, a gente agora, eu acho uma presunção muito grande do americano falar que só existe beisebol profissional nos Estados Unidos, porque a gente tem casos nos Estados Unidos de franquias que não tem um catcher, arrumam um catcher na Rule 5 e trocam esse catcher por dinheiro. É impressionante a instituição Cincinnati Reds e várias outras aí da Major League, que vai voltar para a nossa alegria. O que seria de nós sem os times ruins para alegar a nossa vida? A sorte da gente é que o Cincinnati Reds, pelo menos por 2 meses da temporada, joga bem, né? Então dá sempre o beisebol de março e abril é gratificante por esse sentido aí, né? Jogou bem nada, ficou 23-22 em maio, cara. Não me lembro desse negócio. Vocês veem o tamanho do bullying que eu sofro, né? Daí o cara consegue achar Quando o Reds consegue achar um catcher bom na Rule of 5, que é quando os jogadores que as franquias não conseguiram colocar no roster de 40 precisam desovar em algum lugar para o cara ter tempo de jogo. Quando o Reds consegue um jogador bom nessa Rule of 5, onde quase nunca vem nada de bom, os únicos 2 jogadores bons que vieram de Rule of 5 foi o Roberto Clemente, a maior sorte que o Pirates deu na vida, e só foi pro Pirates porque ele era porto-riquenho e negro. Naquela época existia muitas questões ligadas à cor e nacionalidade na Major League Baseball, infelizmente. E o outro foi o Nestor Cortés, que foi por Orioles e voltou pro Yankees. Então, Rule of 5 é um negócio inútil. Não vem ninguém de Rule of 5. Aí, quando o Reds consegue um jogador que pode ser útil pro time, porque não tem catcher esse time, é o Tyler Stephenson. Quando consegue, ainda vende ele pro Giants por $70 mil. 70 não, 700.
Aí o cara vira o Mike Piazza, vira o Johnny Bench, o sei lá o que, ele se transformou no melhor catcher rebatedor da história nesse Spring Training. Todo dia o Nathan mandava, rebateu dupla, rebateu tripla, conseguiu três duplas, rebateu 2 home runs. Eu não sei se eu sobrevivo a mais um ano. O Johnny engasgou. Ele ficou no misto de ódio e decepção que ele engasgou. Não, tudo que eu tinha pra falar dessa fascínio na franquia, eu já devo ter falado, todo mundo já sabe. Eu tô parecendo Kurt falando sobre os Bears, vocês estão fazendo isso só pelo prazer de me ver sofrer falando. Meu pai do céu. Aí, que grandes momentos do Entradas Extras aqui. O bom, Fernandão, que daqui a uns dias a gente vai ver o Felipe assim com o Red Sox também, vai ser uma coisa maravilhosa. Vamos fechar o podcast aqui falando do assunto mais polêmico, mais chato, coisa e tal. Até me recuperar aqui depois disso. Trevor Bauer, Fernandão, o grandioso Cy Young do Cincinnati Reds, jogador do seu Dodgers lá, fez O muita merda. único jogador do Reds a ter ganhado um Cy Young na história. O único Cy Young da história do Reds, depois de cumprir parte da punição, né, ele foi liberado pelos Dodgers para assinar com outro time. Achei, inclusive, que alguém daria um contrato para ele. Eu comentei em vários grupos, Twitter, achava impossível algum time não dar um contrato pro Bauer, porque sempre tem um time para dar um contrato para algum maluco. A gente vê o Ozuna empregado e tantos outros caras aí. Mas, fato é, não conseguiu. Vai para o Japão agora, né? O jogador que não tá, a gente não pode falar que ele está no auge porque ele não está jogando tem um tempo, mas enquanto esteve jogando nos últimos tempos, foi o auge do Bauer. Aquela época do Dodgers ali, logo depois do Cincinnati Reds, antes da punição, o Bauer está jogando muito bem, se eu não me engano, inclusive acho que o último jogo foi contra os Giants, inclusive, né? Um jogo que ele acabou com o Giants, posso estar errado, mas se não foi o último, foi um dos últimos. O jogo que ele acabou, fez um negócio da espadinha lá, um negócio tosco. Mas foi para o Japão agora, levanta polêmica novamente porque foi para o Japão. A gente viu algumas pessoas falando, pô, o Japão dando oportunidade para um cara desse, coisa e tal. Claro, eu longe de mim aqui emitir algum juízo, porque eu não sou juiz de valor, não sou juiz, mas eu tenho um certo pé atrás com toda essa história do Bauer, não confio nele, até porque ele já mostrou não ser um cidadão confiável, um cidadão bem deplorável, diga-se de passagem, mas de certa forma não me surpreende ele ter ido para o Japão, porque a gente sabe que, infelizmente, o Japão ainda tem uma cultura misógina. O Japão tem uma cultura xenofóbica também, que não implica tanto no Bauer, porque a gente vê que, vez ou outra, o Japão ainda tem um certo de viralatismo com os Estados Unidos. A gente viu até o Otani tentando quebrar isso no discurso pré-jogo na final, né? Mas talvez não me surpreenda, não. Eu não me surpreendo com o Bauer ter conseguido uma chance lá por conta de toda essa cultura que o Japão ainda tem. Natanzinho, assim, o Bauer começa como um desses picaretas de rede social, né? O cara que acha que pode falar tudo e do jeito que quiser, que não tem problema, tá ali atrás do perfil e passa. Desse cara que era só um babaca de rede social, e eu tô falando do Bauer só do lado de fora do campo, né? Dentro do campo, o cara, ele é um grande arremessador, um ótimo arremessador, mas ele passa desse babaca de rede social para um cara que, nas redes sociais, começa com uma atitude um tanto quanto opressiva em relação às mulheres, sobretudo em relação às mulheres, e isso depois deságua no episódio de violência sexual e doméstica que ele teve com aquela mulher lá em San Diego. Depois uma outra mulher também acabou denunciando, mas dessa denúncia isso depois não evoluiu, assim como também a denúncia feita pela mulher violentada por ele em San Diego também não rendeu. E muito a gente falou sobre o Bauer desde então, e mais especificamente agora nessa última semana em que ele conseguiu o contrato com o Baystars lá da NPB, de que o corpo de advogados dele foi muito inteligente em usar o fato de o juízo da cidade de Los Angeles não ter dado para a mulher a medida protetiva que ela havia exigido em relação ao Bauer, e isso se transformou numa espécie de inocência do caso
para o Bauer. Eles bateram muito em cima disso, né? Já que o cara não representa ameaça para a mulher, tudo que ela alegou que ele havia feito era mentira. Eles tinham uma conversa de um sexo violento consensual, mas as coisas, a gente sabe, extrapolaram o consenso, extrapolaram o acordo que ele e a mulher fizeram. O fato é que, depois de uma punição bastante severa para o Bauer, impingida pela MLB, ele conseguiu reduzir bastante essa pena. Parte dela ainda deveria ser cumprida nessa temporada de 2023, mas os Dodgers resolveram por não continuar com o jogador e, ao dispensá-lo, deram a oportunidade que qualquer outra equipe da MLB pudesse contratá-lo pelo contrato mínimo, pelo valor mínimo de contrato. E absolutamente ninguém quis fazer isso. O que me deixa em dúvida é muito mais se ninguém fez isso em relação ao Bauer somente nessa temporada, e aí ele foi buscar refúgio no Japão para continuar jogando, e esse contrato dele no Japão é um contrato de 1 ano, né? Ele pode continuar por lá na próxima temporada, em 2024, ou pode, quem sabe, voltar para os Estados Unidos. Mas a minha dúvida é justamente essa. As franquias não quiseram contratar o Bauer porque definitivamente o Bauer é um problema para o beisebol da MLB? Ou será que a ida para o Japão é uma ida estratégica para tentar tirar um pouco do foco? A gente sabe que ele vai sair um pouco do foco, dos olhares da imprensa, dos olhares da torcida, para quem sabe em 2024 conseguir alguma coisa na MLB. Eu espero definitivamente que o Bauer não apareça mais na MLB. Eu gostaria que ele não aparecesse mais em nenhum beisebol, mas, como você disse muito bem, né, e o Bira também chamou a atenção isso à época do contrato do Bauer com o BayStars, de que, infelizmente, o Japão ainda é um país em que essas questões da violência contra a mulher, da misoginia, passam ao largo. E a prova maior é que o Bauer vai para o Japão e vai, corrija-me se eu estiver errado, o Felipe, para um time que é gerido por uma mulher. Isso é espantoso. Exatamente. O Yokohama Dena BayStars, né? Os times japoneses, eles podem ser propriedade de empresas, né? Ou o maior acionista ser uma empresa. Quase todos os times praticamente têm no nome alguma ligação com alguma empresa. É o caso do Toyo Carp, do Dena BayStars, do Lotte Marines, né? Então sempre tem uma empresa por trás. E o caso do Dena BayStars é propriedade da Dena, né? Uma empresa aí gigantesca de enfim, redes sociais, enfim, ligada com internet, meio digital, que é de uma mulher. Então ela passa a ser também diretamente dona do time. É bizarro por si só, né? Como o Fernando falou, um cara que passa reto em 30 franquias, vou dizer aí, dessas 30, umas 20 teriam possibilidade no Bauer dele ser talvez o melhor arremessador da equipe, e ainda assim não querem pegar o contrato mínimo, que é de $700 mil, coisa que jogadores de liga menor recebem às vezes mais do que isso. Então o Bauer ia custar nada para as franquias praticamente, né, numa folha de pagamento de 200 milhões. Ainda assim o cara vai para o Japão num contrato de 4 milhões, que no Japão é bastante dinheiro, mas enfim, se junta aí a nomes, né, dentro dessa cultura de não enxergar problema, pelo menos outros 3 ou 4 ex-atletas e atletas que no Japão acabaram encontrando não vou dizer alguém que encoberte, né, o problema, enfim, mas que dão uma oportunidade. E aí, assim, é muito de você entender até que ponto um atleta merece uma segunda chance ou não, né? Ao mesmo tempo que eu sou partidário as pessoas têm esse direito, eu acho que o caso do Bauer, a partir do momento que ele é punido, porque todo mundo quis punir ele, né? O sindicato dos jogadores foi a favor, as franquias não deram espaço para ele continua negando o crime, ele se defende do fato de ele não ter sido acusado pela justiça comum. A Liga já decretou que é a punição recorde, né? Acho que foram 2 temporadas inteiras, 320 jogos fora, né? 324 jogos de punição. Então todo mundo olhou para ele e falou: beleza, aqui você não tem espaço mais.
ainda assim ele nega, né? Então é difícil fazer um juízo de valores sóbrio, vamos dizer. Mas é isso, o Bauer vai jogar, a temporada começa junto com a Major League Baseball. Eu, particularmente, criei um ranço desde já, porque o Bauer ele gravou um vídeo falando que a ideia dele é levar para o Japão e tentar mostrar para um povo, né, tentar fazer o povo se apaixonar pelo esporte como ele se apaixonou. Bicho, o beisebol é o principal esporte do Japão há muito tempo. O cara tá chegando num lugar que acabou de ganhar o World Baseball Classic. Tipo, o que ele espera trazer de diferente para essa liga, né? Teve gente falando aí, nossa, o Bauer vai sobrar. Cara, quem assistiu um jogo do Japão sabe que o Bauer vai cair lá para baixo nos rankings. Então é difícil a gente digerir todas essas informações e ainda achar que o Bauer é um cara legal, tá levando aí a boa nova, né, do esporte e do fair play, vamos dizer, né, da parte bonita do esporte para um país que, em outros casos, também deu uma segunda chance, né, uma respirada aí em casos de agressão à mulher. Não, o fato dele falar que quer levar, entre aspas, o paixão pro Japão do beisebol, é a mesma coisa que alguém, por exemplo, o inglês, diz que tá vindo jogar no Brasil porque ele quer levar a paixão do futebol pro povo brasileiro. É basicamente isso que ele tá falando. Vocês verem o quão biluteteia ele já tá das ideias e quanto Bauer não tem como defender. Você analisa as provas, a gente tem que analisar as ações. As ações vão a valer mais que as palavras, elas vão dizer com o tempo se a pessoa está certa ou está errada. A gente vê pelas ações dele que, infelizmente, boa parte do que ele diz está certo. Eu digo infelizmente porque, de fato, deve ter acontecido. Essa mulher realmente sofreu. Então, a gente vê e, infelizmente, o Bauer é mais um caso. Infelizmente, mais um caso. Felizmente, nesse, a Liga não lavou as mãos, ela teve uma atitude, agora ele encontrou em refúgio no Japão. Mais uma notícia, a gente só pode, como diz o Michael Kay, esperar que o sol bata, que a porta bata onde o sol não bate. E pra finalizar aqui, né, João? Você nem conseguiu falar direito ao certo no caso do Bauer. A gente vê, como dito, o Bauer na última temporada completa dele, ele foi Cy Young. Claro, não foi a temporada completa, foi 2020, perdão. Mas na temporada de 2021, ele estava jogando muito bem pelos Dodgers. Então, é um cara que, querendo ou não, era um dos arremessadores de elite da liga, top 15, 20, talvez, eu não botar no top 10 nem fudendo. Mas poderia estar nessa conversa de ser um dos melhores arremessadores da liga no momento. Ele estava sendo, apesar de ser maluco, apesar de cortar o dedo num drone no World Series, ele era um bom arremessador. E apesar dos pesares, ele não conseguiu um contrato na Major League. E aí entra qual será, na pergunta, no caso de quem tem essa resposta, a verdadeira motivação das franquias não terem dado esse contrato para ele, porque a gente tá cheio de jogador com o mesmo tipo de problema aí. A gente tem o Ozuna que tá aí, o Urias também já teve caso de agressão, a gente tem vários jogadores com caso de agressão, talvez casos piores possa ter acontecido que eu não lembro agora, mas pode ser que tenha, pode ser que não. Mas existem casos e esses caras têm contrato. A grande questão é se isso foi por conta do problema que traria a imagem do Bauer por ter sido o caso mais famoso, junto à desconfiança de não saber se ele vai trazer o mesmo beisebol de antes, porque eu não duvido nada que se o Bauer destrói no Japão, ano que vem ele volta. Ele volta para os Estados Unidos ano que vem, caso ele destrua lá. Então, fica meio em aberto de qual é a verdadeira motivação do Bauer não ter conseguido esse contrato, porque histórico que a gente tem. A gente pode. Agora a gente tem que falar da parte empresarial. Infelizmente, as ligas da MLB elas vão ligar por uma coisa que é um S com dois riscos passando pelo meio. Em 2023, vão dar um tempo para o Bauer esquecer, deixar ele lá no Japão, se ele for bem. Aí não existe a menor possibilidade de que algum time da MLB pelo menos não sonde ele. Vai ter algum time que vai oferecer um contrato para ele, porque infelizmente, como tu disse, tem precedente de jogadores que têm esses casos e ainda estão na liga. Harold Chapman ainda está aí. E aí? Simplesmente não aconteceu? Qual a diferença de um para o outro? Julio Urias. Então, a gente, infelizmente, ainda tem esses casos. Pessoas não conhecem seus ídolos, as pessoas
podem ser boas do esporte, mas não serem boas pessoas. E não só os que estão dentro de campo, mas os que estão no escritório também podem não ser boas pessoas e não ligarem para isso. Muito provavelmente a gente tem 30 times na MLB. O Dodgers não vai pegar. E os outros 29, e aí? Estão precisando de arremessador, baratinho ali, um contrato para se provar, o one year deal. E aí, por que não vai pegar? A gente vai deixar essa fumaça passar. Infelizmente, é a realidade. Power, ele não deveria voltar para a MLB. A gente espera que ele não tenha outra chance, mas ele vai ter outra chance. Porque esse cara, se ele se provar que ele é bom, de novo, na NPB, é um arremessador bom. Ele vai voltar. É o que os times precisam. A liga precisa de arremessadores. Então, o modo como as coisas funcionam, a gente não tem como mudar o sistema, a gente pode falar dele, mas a realidade agora é esperar. A gente não deseja coisas boas para ele, a gente só pode esperar que o processo se desenrole o melhor possível e que a verdade venha à tona. É isso aí, vou finalizar aqui e vou chamar o nosso Alcoff. Alguém tem algo a acrescentar, Fernando? Acho que ia falar algo? Ou eu posso mandar bala? Manda bala. Olha só, eu vou aproveitar aqui que finalizamos o World Baseball Classic, a MLB não começou ainda, então nós temos tempo para brincadeiras, fazer coisas mais lúdicas aqui. Então eu vou propor o Alcoff de hoje ser a escolha do pior time da MLB para 2023. Vamos votar aqui em homenagem ao João essa escolha e escolher por quê. Qual será o pior time? Fernando, vou começar com você. E vamos aproveitar todo mundo falar do Reds aqui, que tem vários times ruins. O Natanzinho, eu não ia falar do Reds, até porque eu gosto muito dos Reds. Eu gosto. Tem um time que eu tenho simpatia por conta muito daquele time da década de 70 e por ter feito alguns perfis de jogadores daquela época, me chama muita atenção o Cincinnati Reds. Eu gosto da camisa, gosto da logo do time e tudo mais, ao contrário de você que acha a logo dos Reds horrorosa, eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Mas não seria mesmo assim os Reds o time que eu falaria. Eu vou falar de um time que já está se desmontando tem um tempo, né? Um time que já está se desmontando há bastante tempo. Um time que não sabe se quer ficar na cidade que está. Boatos vários sobre a saída do time para Las Vegas ou para fazer uma nova franquia no Canadá. Acho que para esse ano o Oakland A's é o pior time da MLB. O time não tem absolutamente nada. O time não tem absolutamente nada. Reds ainda tem o Lodolo e o Hunter Green ali arremessando, que são dois caras que eu gosto bastante. O Green tem que ainda calibrar um pouquinho ali aquela velocidade que ele consegue imprimir na bola. Quando ele conseguir calibrar essa velocidade com uma boa localização, ele vai ser de fato um pitcher dominante. Mas os A's não tem absolutamente nada para mostrar em 2023. Então eu acho que Oakland A's será a pior equipe da MLB nessa temporada. A gente brinca com o João, né, Felipe? Mas, pô, os caras têm o Tyler Stephenson, que é um excelente catch, tem o Jonathan India, que se ficar saudável é um bom jogador. O Reds tem bons jogadores, querendo ou não, e tem bons prospectos para chegar, não é o pior time. Mas tem toda a mística, né, de ser o time do João e ser um time fodido. Então a gente gosta de lembrar disso. Mas, a sua opinião, qual é o pior time do beisebol em 2023? Para diferenciar aí, né, do Fernandão, eu acho que o Oakland A's vai ser o segundo pior, apenas perdendo para o Pittsburgh Pirates. Eu acho que com o Brian Reynolds fatalmente sendo trocado até a metade da temporada, o time vai desfacelar aí. É um trabalho médio aí de Ben Cherington, né, GM da equipe. Não vejo o Pirates indo para lugar nenhum. A briga é boa no fundo da tabela, mas eu acho que a tentação, agora que Baltimore saiu, né, da parte de baixo para realmente começar a competir, a briga aí pelo possível primeiro pick do draft, o Pirates vai vir sedento. Para sorte do Reds, né, que o Reds não é o pior. Aliás, eu gosto do Reds, só complementando, eu concordo, o Fernando falou aí do Green e do Lodolo, eu acho que o Ashcraft é um bom arremessador também. O time é interessante, eu gosto... de todos os times da Liga Nacional, o Reds é um dos que eu tenho um pouco mais de carinho, eu gosto de acompanhar as redes sociais, é um time que faz um bom trabalho até de comunicação, é
É triste ter o dono que tem, né? Mas enfim, não é pauta desse programa. Talvez um dia a gente possa falar mais sobre, mas acho que o Reds, dentro do cenário, talvez nesse contexto aí de calendário diferenciado, talvez o Reds se beneficie um pouco de não ter tanto jogo contra adversários tão dureza, né, dentro da própria divisão. Eu acho que o Reds vai terminar um pouco melhor do que poderia. Só complementando sobre o Ashcraft, ele não é só bom, ele é o melhor arremessador para contato da liga, ele tem a melhor cutter da liga, tem uma slider que com certeza tem um dos melhores stuffs da liga, segundo o Pitching-Bot. Por exemplo, nesse último jogo de Spring Training que ele fez, ele arremessou 4 entradas, das 15 bolas que conseguiram contato, só uma saiu do infield, e foi um dos rebatedores com maior... desgraçado. Foi um dos rebatedores com maior taxa de contato fraco, conseguiu induzir bola rasteira na liga, durante o tempo que ele teve. Ele se machucou, mas depois do All-Star Game ele conseguiu imprimir um ERA abaixo de 2. Então ele é um arremessador que muita gente não tá prestando atenção, mas ele vai ser muito importante pro Reds, principalmente por causa do ballpark, que é terrível. Consegue ser pior que o do Red Sox. Felipe, eu concordo contigo, eu também gosto do Reds, eu só não gosto do uniforme, da logo do ballpark e do fato de parecer o Internacional. Mas fora isso eu gosto. Mas fora isso eu gosto do Reds. Mas, João, sua rebatida no walk-off, qual vai ser o pior time da liga em 2023? Com certeza é o Colorado Rockies. Olha só, eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Dos arremessadores do Rockies, tá? Bullpen, starters, qualquer um. Me diz quantos, sem olhar no computador, Felipe. Me diz quantos deles estão projetados para ter um ERA abaixo de 4. Yerman Marques, talvez? Não, pode falar em número. 2, 3, 4. Não sei, 2, 1. Porque, cara, aquele site também não ajuda, né? Tá. Eu botaria o Bard e o Marques. Fernandão, Felipe, querem falar? 0. Todos acima de 4. Tá, vamos agora para outro fator, né? Porque o estádio conta para os dois times. Vamos lá, vamos estabelecer. 450 de slugging. Não é muito, né? Para esse ballpark. 450 de slugging é bom. Se ele conseguir colocar ali 325, ainda vai estar 800 de OPS, menos. É um número bom. Quantos rebatedores do Rockies estão projetados para ter 450 de slugging? Cron, McMahon e Bryant? Chris Bryant, CJ Cron e McMahon. Não, McMahon não tá. Só o CJ Cron e o Chris Bryant. E vocês sabem quem é o terceira base do Colorado Rockies agora? Mike Moustakas. Não tem como um time ser pior. Rockies está pelo Tovar, né? Se o Tovar subir bem... É verdade. O Tovar é a grande aposta. Mas um jogador só não vai salvar a colheita. O Reds fez a mesma coisa com o Nick Senzel. O cara flopou vergonhosamente. O Rockies acabou depois do Arenado. Triste dizer isso, né? Olha só, eu iria falar o Oakland Athletics, só que como todo mundo falou um diferente, eu vou variar também. Então o Washington Nationals vai ser o pior time, apesar de ter jogadores interessantíssimos, tem uma galera boa para chegar aí no meio do ano talvez. A gente tem o CJ Abrams como jogador, tem o Mackenzie Gore também, mais alguns jogadores que já estão lá. Acho que tipo, o Reds não é um time horroroso em si, tem talento, mas para variar, eu vou escolher o Washington Nationals. E também joga na divisão mais forte da liga também, né? Vai enfrentar Braves, Phillies e Mets. Os 3 times podem chegar a 100 vitórias e vão fazer vitórias em cima do Nationals, né? Vai ser saco de pancada, jogo sem jogo também. Eu escolhi aqui pra variar. Corbin Burnes, arremessador do Opening Day. O cara tem 6 de array. Ô, Fernandão, para fechar aqui, você quer passar o recado do texto que você mandou aqui? E você passa o recado e a gente fecha? Não, beleza. Não, só para falar, né, a gente tá vendo, já conversamos um pouco hoje sobre a iminência do início da temporada da MLB, e a gente vai, a partir dessa sexta-feira, publicar alguns textos, se não detalhando, mas trazendo informações sobre cada uma das divisões da MLB, cada um dos times que compõem essas divisões da MLB. São 3 para a Liga Americana, são 3 também para a Liga Nacional, e a partir dessa sexta-feira a gente vai publicar textinhos lá no site www.tailgatezone.com.br, detalhando um pouco mais expectativas, projeções, nomes para a gente poder ficar de olho, juventude para a gente poder ficar de olho, perspectivas para esses times.
Então fiquem ligados aqui no Entradas Extras, mas também lá no site do Tailgate Zone, onde você vai poder ler esses textos. E Natanzinho, Joey, Felipe, todo mundo que viu e ouviu a gente até aqui agora, um grande prazer. Vamos em frente sempre. A temporada está começando na MLB, mas está começando por todos os cantos do mundo, e a gente vai trazer sempre informação, porque, como eu sempre digo, onde tiver uma bolinha de beisebol voando, lá nós estaremos. É isso aí, João. Essa semana vai ser muito boa para você. Ela começa domingo com o Internacional e Caxias, a eliminação do Inter já no Gauchão. E a gente tem no meio da semana aí o Cincinnati Reds voltando a jogar beisebol. Então, esteja vivo quinta-feira, por favor. E com certeza, nesse meio tempo, algum jogador do Bengals vai ser acusado de agressão doméstica. Porque é o que a média está dizendo. Né? Infelizmente. Desculpa ter trazido esse clima pesado. Vai fazer o quê? Todos esses textos vão ser também postados em forma de trade na MLB Brasil, então vocês também não percam. Todas as informações pro Opening Day vão estar lá. A gente vai tratar de todos os times, tudo que pode esperar, tudo que não pode esperar. A gente vai tentar abranger o máximo possível e deixar vocês bem a par, porque beisebol é informação, beisebol você precisa estar ligado, porque senão vem um strike 3, bola fora da zona, o umpire vem um pouquinho mais para fora. Eu acho que isso aí foi um strike, não foi muito catacara e tá eliminado. No beisebol você tem que estar ligado, senão você dá um contrato pro Travel Story, ele se machuca, você dá um contrato pro Seiya, ele se machuca. E Felipe, é sempre bom falar bem do seu time. A gente se vê em breve para cantar um Sweet Caroline, coisas maravilhosas essa temporada. A gente vai começar aí daqui a pouco o ano com o Red Sox, vai ter o abridor do ano, Corey Kluber, né? A gente já falou aqui que se fosse aí 5, 10 anos atrás, estaria muito feliz, mas eu não estou, eu estou desesperado para ver a rotação desse time. Mas enfim, falar de beisebol é sempre bom, né? A gente chove no molhado aqui, mas é isso. O esporte está num momento muito legal. Eu já me sinto até como, né, falando um pouco mais de Cincinnati Reds, tô parecendo o Mr. Red lá com o bigodão, com aquela cara de noiado que ele tem, olhando para o Opening Day que está chegando. A gente ainda grava antes de começar a temporada, então vamos lá que tá prestes a começar a maratona aí de 162 jogos. Pelo amor de Deus, podia reduzir para uns 120, né? Até semana que vem. Corey Kluber que tem a grande estatística de ter ganhado um Cy Young não conseguindo arremessar uma bola rápida a mais de 92 milhas. Olha aí, Wainwright, olha a sua chance aí. O Wainwright não alcança 88 mais. Ai, cara, semana que vem será lindo. Voltaremos exclusivamente para falar do Opening Day, que será o grande assunto. No caso tenha algo para se falar de outras ligas, falaremos também, mas grande parte do programa será para falar do Opening Day, expectativas para a temporada e tudo mais. No mais, um beijo a todos. Sigam lá nas nossas redes sociais. Mandem mensagens, feedbacks, comentários. Nos vemos na próxima semana. Um beijo e tchau.